E aí, Lurdoca? Oi, Ju, tudo bem? Tudo bem? Então, tá bom. Eu vou fazer, então, uma breve apresentação sua, aí você fala, né, um pouco sobre o tema, as relações humanas em tempos de Covid. Depois eu faço umas perguntas e quem quiser fazer pergunta também a gente deixa aberto ao público, né, para interagir. Ok, sem problemas. Então, tá bom, Ju, obrigado pelo convite, viu? Eu que agradeço você ter aceitado. É um prazer ter você na nossa primeira live. Obrigada. Então, a Lourdes Maria de Lourdes Nogueira, a quem eu chamo de Lurdoca, é psicóloga, é mestra em administração com ênfase em gestão de pessoas, professora universitária e sócia diretora da Educare, né, que é uma consultoria empresarial ligada à educação. Lurdoca, a live é sua. Obrigada, Ju. Bom, pessoal, começar a falar aqui sobre relações humanas, né? Na época de Covid, eu preciso fazer um pouco de um retrospecto, né? Uma retrospectiva mesmo, até para que a gente possa estar aí pontuando essas questões das relações humanas, né? Desde a época que mundo é mundo, né? As relações humanas demonstram conflitos e, fundamentalmente, um grande interesse por parte do homem em entender o comportamento das pessoas. Né? Então, a gente começa lá com Sócrates, com Platão, Santo Agostinho, e a gente vem aí passando por Freud, passando por Jung, pela psicanálise, behaviorismo e tudo mais, né? E a gente sempre se fica muito pautado num processo, né? O que faz com que a gente haja da forma como nós nos comportamos. A primeira coisa que eu queria estar salientando para vocês é que as relações humanas, elas acontecem em prol da interação entre duas pessoas ou mais, né? E elas ocorrem nos mais diversos meios, no contexto familiar, no contexto educacional, entre amigos, na empresa. Né? Esse termo relações humanas, na realidade, ele surgiu mais ou menos final da década de 40, 50, quando Elton Mayo trouxe esse conceito, porque até então, tudo que se falava do homem, principalmente quando a gente fala no ambiente organizacional, estava muito vinculado a um processo mecanicista, né? Lembrando que o homem era considerado como parte de uma máquina, né? No qual ele nem precisava pensar direito, né? Era só ele trazer a sua força bruta que era o suficiente. Né? E aí as organizações passaram a ter uma preocupação nesse contexto das relações humanas. Um pouco antes disso, né? Todo esse interesse, antes da psicologia surgir como ciência, a própria filosofia, Sócrates, Platão, como eu citei a vocês, já tinham interesse em descobrir como é que funcionava o homem, né? No início, dividiram um homem em corpo e mente, eram coisas separadas, depois juntou tudo, e até que, através da ciência do behaviorismo propriamente dito, que foi o John Wood que provou esse processo, que começou a vincular essa parte de comportamento. Bom, todas as vezes, né, que nós falamos em comportamento, nós precisamos sempre estar atento com a nossa sociedade, as nossas crenças, os nossos valores e o ambiente no qual nós fomos criados, que nós vivemos, que nós compartilhamos. Né? O ser humano, ele possui um processo de internalização de tudo que é mais significativo para ele. E, em função disso, quando nós estabelecemos as nossas relações com outra pessoa, nós pegamos lá na nossa Winchester as experiências que nós temos e trazemos para o nosso dia a dia. E é lógico que quando eu falo, né, que as relações humanas se dão
entre duas ou mais pessoas, eu estou dizendo que cada um de nós temos uma forma de ver, de perceber e de aprendizado com relação a tudo que nos cerca, né? Muitas vezes nós olhamos para uma figura, duas, três pessoas, e nós percebemos coisas totalmente diferentes. Nem enxergamos as mesmas coisas, né? Essa ideia, quando a gente vai aí para o processo do relacionamento interpessoal propriamente dito. Os relacionamentos interpessoais, eles são pautados por sentimentos, por emoções, que são amor, paixão, amizade, raiva, né? Que nós não podemos esquecer, né? Porque as pessoas acham que são só os sentimentos bons. Não, nós também temos aí os nossos outros sentimentos. Quando num confronto com o outro também tem os sentimentos e expectativas e perspectivas que não necessariamente são iguais às nossas, né? E aí começam os nossos primeiros embates, porque quando nós divergimos, quando nós temos ideias contrárias, começa uma coisa que nós denominamos de conflitos. E esse conflito ocorre por quê? Porque as nossas expectativas, né, os nossos interesses, eles estão divergentes. Isso em todos os campos, seja no nosso ambiente familiar, seja no nosso ambiente empresarial, seja no ambiente educacional. E aí, um pouquinho mais ainda, eu estou falando do inter, que é para fora. Mas nós temos também o intrapessoal, que está voltado com as nossas coisas internas, que são os nossos sentimentos internos. Com autoconhecimento, que nem sempre, que é o autoconhecimento, que é um fato tão importante para que a gente possa manter o equilíbrio nas nossas relações interpessoais. Porque exatamente no controle das nossas emoções, que hoje a inteligência emocional tanto fala sobre esse processo de equilíbrio, que nos dá a sabedoria para lidar com as outras pessoas que nos cercam e que convivem conosco, né? Então, durante todo esse processo, você precisa, uma das coisas que eu sempre falo, é entrar em contato com você mesmo, né? Que é você se autoconhecer, quais são os sentimentos, o que é que você tem dentro de você, né? Porque a partir do momento desta reflexão, desse exame, dessa autopercepção, você vai conseguindo formular as suas próprias respostas, né, Juliana? Sim. Porque muitas vezes as pessoas estão muito preocupadas em receber receitas prontas, né? Então, como eu faço para eu me relacionar melhor? Qual é a receita que você tem para manter um casamento de tanto tempo? Qual é a receita do teu sucesso? Né? Isso mesmo. E, na realidade, não existe receita pronta. Ninguém coloca assim, ó, uma pitada de sal, uma colher de açúcar. Não é assim que funciona. As pessoas têm que olhar para dentro delas e buscar estas respostas que só podem vir delas. As nossas experiências, né, quando nós dividimos e quando nós compartilhamos com os outros, sempre é muito importante nós conhecermos outras trajetórias, que nos serve de alimento, que nos serve de diretrizes, mas não significa que o que é bom para você seja bom para mim também, né? Porque nós somos diferentes, nós internalizamos processos diferentes, temos visões diferentes, né? Então, com todo esse contexto, a arte de se relacionar, ela é uma das primeiras competências que nós precisamos desenvolver, que nos leva, com certeza, a ter uma vida em equilíbrio, uma vida um pouco mais tranquila. Mas antes de estar com o outro, eu preciso estar comigo mesmo, né? Esse autoconhecimento seu é primordial. Principalmente em tempos como esses, né, Lourdes? De Principalmente
em que Exatamente. a gente está no momento de mais com você mesmo e com o outro, né? O tempo todo. Quem tem família em casa, né? Está ali o tempo todo, ou se olhando ou olhando o outro, né? E o equilíbrio emocional, que faz parte do autoconhecimento, é primordial, né? Isso mesmo. Agora, olha só, Juliana, que coisa interessante esse momento que nós estamos vivendo. Então, o homem, nós estamos em plena era da tecnologia. Olha isso aqui que nós estamos fazendo agora. Olha que maravilha que a tecnologia nos propicia. Mas se nós voltarmos a 1 mês e meio atrás, as pessoas dentro dos seus lares, elas ficavam no WhatsApp, nas redes sociais, e nada contra, por favor. E muitas vezes perdiam essa oportunidade de se relacionar, de estar junto, de estar convivendo, né? As pessoas mudaram os seus hábitos, elas mudaram as suas rotinas, não por opção, por uma necessidade, né? Nesse momento, muitas pessoas estão dividindo o seu espaço da sua casa com o seu escritório, que virou lá as questões do home office, né? O mesmo espaço, né, sendo dividido. O mesmo espaço, exatamente. E mais os filhos junto, que também não estão indo para a aula, e as pessoas, de repente, elas ficam meio perdidas, né? O que eu faço? Como eu faço? Como é que eu organizo? Porque elas nem... Esse convívio 24 horas... teoricamente não existia, porque as crianças ficam no colégio, você vai para o trabalho, o marido vai para o trabalho, chega à noite, aquela correria, aquele pouco, dorme, levanta, e a rotina que a gente realiza um pouco tudo, meio que no piloto automático, né? Então eu vou seguindo aquele processo todo sem muito pensar. E quando às vezes surgem as reflexões para pensar, é aquela questão, agora eu não tenho tempo, depois eu vejo. E as pessoas deixam muitas vezes de se olhar para dentro delas, para olhar como é que estão as relações externas, principalmente no contexto familiar, e de repente você e aí o que você faz com tudo isso? Então, aquilo que nós estávamos procrastinando, né, que nós víamos, mas deixa para lá, isso passa, de repente começa a nos incomodar. Por quê? Porque essa divisão, né, esse momento em que as coisas estão muito incertas, né, e as pessoas se desestruturam quando elas não conseguem ter a regra pré-definida. Amanhã eu não posso ir trabalhar, então o que eu vou fazer? Né? As pessoas gostam de ter estas determinações, né? Embora a maioria de nós diz que eu quero autonomia, eu quero liberdade, mas às vezes quando você tem, você não sabe nem muito o que você faz com tudo isso, né? Então, dentro de todo esse contexto, né, essas inseguranças que estão ocorrendo, né, que ocorre com todo mundo, ocorre comigo, ocorre com você, como é que nós vamos agir, como é que ficarão os empregos, quando é a cura do coronavírus, porque essa é uma outra insegurança, né? Porque daqui 2, 3 meses nós vamos voltar, enfim, daqui a um tempo nós vamos voltar, mas de que jeito? Né? Vai ter a cura, vai ter o remédio, vai ter a vacina, né? Nós seremos os mesmos, nós teremos essa autoconfiança de agirmos como nós fazíamos antes. Como é que nós vamos voltar, né? Como é que vai ser esse contexto? E sem contar esse processo dessas relações que muitas vezes já precisava de uma reavaliação e que as pessoas foram deixando para lá, e nesse momento chegou de você estar com você mesmo e de limpar essas bases do que te incomoda e como é que está aí no seu dia a dia, né? Então, isso tudo tem gerado nas pessoas um processo muito grande de ansiedade, né? E de medo, né? Que são as nossas tormentas. Mas o que a gente precisa ter, né? É o positivismo, é a autoconfiança, é a fé.
Exatamente, mas mais do otimismo, né, Ju? Porque o otimismo, ele faz com que o indivíduo torça para que dê certo. Eu sou um otimista, eu quero que o meu time ganhe. Eu só posso torcer. Agora, quando você é entusiasta, você faz acontecer. Você age, né? Exatamente. Então, acho que esse é o momento das pessoas se reinventarem, das pessoas acreditarem nelas, acreditarem no potencial, porque nós podemos recomeçar quantas vezes nós quisermos, só depende de nós. Nós somos os protagonistas, nós temos as nossas escolhas, né? A escolha é sempre nossa. E eu brinco sempre quando as pessoas falam assim, mas eu errei na minha escolha. Não, você não errou na sua escolha, você não errou na sua tomada de decisão. Porque naquele momento, naquela situação, foi o melhor que você poderia fazer. Então, as pessoas ficam muito presas, às vezes, no se eu tivesse. Esquece o se. O passado é irreversível, é daqui para frente. Então, trabalhar o presente é fundamental nos dias de hoje, inclusive para acalmar o seu coração, para acalmar a sua mente. Uma mente preocupada, ela não enxerga coisas novas. Ela se limita, né, a ver o óbvio que muitas vezes está na sua frente. Sim. Então, essa limpeza, essa autorreflexão, esse sentimento é maravilhoso, quando você consegue se libertar. Preocupar é diferente de se ocupar, né? Exatamente. Tá? Então, você manter a sua mente preocupada só com coisas, e que às vezes também não está na sua decisão, né? Às vezes eu falo assim, já colegas nos ambientes de empresa, eu estou com medo de ser desligado, eu estou com medo de ser mandado embora. A minha pergunta foi sempre a seguinte: o que você pode fazer para que isto não ocorra? Eu estou dando o meu melhor de mim. Ponto. A decisão não é sua. De você. Empregos são temporários. A sua carreira é definitiva. Mas os nossos empregos, eles estão lá por um determinado período que nos dá a nossa remuneração, que é super importante, eu não estou dizendo em nenhum momento que não seja, mas eles não são eternos. Sim. Agora, você pode construir a sua carreira, a sua empregabilidade, através do seu autoconhecimento, da tua elevação da sua autoestima, né? Do seu reconhecimento enquanto ego mesmo, sabe? E não ser arrogante, eu estou dizendo para mesmo. Né? Que eu acho que as coisas caminham para o melhor. Sim. Dos acontecimentos. Então, eu vou fazer as perguntas agora, tá? Tá bom então, Ju. Para eu poder enxergar, senão... Tá bom. Depois dos 40, né, Doca? Só a base mesmo. O trabalho remoto, ou home office, que é o praticado hoje, né? Ele traz quais impactos nessas relações interpessoais? O que você acha? Bom, eu acho que num primeiro momento ele desorganiza, né, Ju? O que é essa desorganização? Muitas vezes o teu irmão, o teu marido, enfim, seu companheiro, companheira, também está de home office, né? Então, esses dividir espaços, acertar a administração das crianças, exige, né, um trabalho em equipe, propriamente dito, para que as coisas possam caminhar da melhor maneira possível. Então, olha, de tanto a tanto eu tenho reunião, você administra, eu fico. Então, olha como é importante esse relacionamento limpo e esse apoio, né? Esse respeito um pelo outro, pelas adversidades, né? Porque é assim que a gente constrói os relacionamentos. Não existem relacionamentos idênticos, né? E nem daria para ser, porque nós somos únicos. Mas essa parceria que se faz extremamente importante quando você está trabalhando de home office, né? Isso vale para o seu pai, vale para sua mãe. Às vezes, com um pouco mais de idade, eles não conseguem entender muito. Você está dentro de casa e não me ajuda a limpar a casa, por exemplo, né? Você não vai arrumar. Não, eu não posso. Né?
não lavo lixo, enfim, não, eu estou trabalhando. E aí requer o quê, né? São choques de gerações, né? Na época deles, não era assim, como é que trabalha por telefone, no computador, como é que é isso, né? Então, eu acho que, assim, essa explicação, esse colocar as pessoas junto, para que elas possam entender, para que elas possam compreender, inclusive, o seu comportamento de trancar a porta, de fechar, de não poder entrar, né? Então, eu acho que isso é muito importante, né? Essa transparência, né, neste relacionamento. E que condutas ou práticas podem ser adotadas nesse dia a dia, nessa nossa nova rotina, para melhorar essas relações, tanto interpessoal quanto intrapessoal, né? Que eu acho que o mais pesado é o intra do que o inter. Não sei, eu acho. Então, bom, Ju, a primeira coisa é você precisa tentar compreender o que está te incomodando, né? Porque às vezes nós implicamos, né? Implicamos entre aspas com o outro, mas o que eu estou vendo é o reflexo dele no meu espelho, né? Uhum. Então, quando nós paramos e fazemos uma análise do que está me incomodando, do que eu gostaria que fosse diferente, é muito importante eu compartilhar isto, né? Você tornar isso transparente, porque o outro também ele não é adivinho, ele não tem bola de cristal. Se você não falar, é quase que impossível que alguém vá adivinhar, né? Então, poder trocar, poder confiar e ter, inclusive, a tranquilidade que o outro vai te entender é muito bom. Agora, o teu autoconhecimento também requer uma dose que é, se você não está exigindo, tendo uma expectativa muito alta na outra ponta, e que o outro não está aqui para atender às suas expectativas, né? Acho que esse é um conceito, né? Nós estamos aqui para produzir as minhas expectativas e não a do outro. Se der certo e puder fazer isso junto, bacana, mas se não der, eu não posso atender a 100% a expectativa do outro e me anular enquanto pessoa, e vice-versa, né? E como lidar com esses medos, essas inseguranças, as nossas angústias, principalmente nesse período, né? E no pós-pandemia, porque durante a pandemia já está difícil, porque nós temos muitas incertezas em relação ao futuro. E eu acredito que permaneça assim no pós, né? Porque a gente continuará inseguro. Eu acredito que ninguém vai ter coragem tão imediatamente, mesmo depois de liberado, de ir a um show, né? Como que a gente lida com isso? Quem não faz terapia, né? Que a terapia ajuda muito nesse... Eu ia falar, né? O processo terapêutico muito auxilia nesse momento, né? Eu acho que assim, né, Ju, você tem que acreditar um pouco do que eu comentei antes, né? Da questão de ser positivo com dados de realidade, né? Eu acho que a volta é você tomar todos os cuidados que a saúde, a área da saúde tem nos recomendado. É o álcool gel, é lavar as mãos constantemente, é usar máscara, que eu acho que agora... Né? Ficar em casa, né? Eu acho que continuar um pouco dentro de casa, eu acho que não vai fazer mal a ninguém. Então, e mais ainda, né? Você tentar olhar para dentro de você e se descobrir, né? Se tem tantas ansiedades acontecendo, né? O que é que está gerando esse processo? E aí, se for o caso, né? Hoje em dia tem, inclusive, os processos terapêuticos acontecem online também, né? Também, Então, acho que é uma forma de você buscar aí uma ajuda se tiver muito pesado. Mas uma das coisas é que a gente precisa se reinventar, né, Ju? Você precisa sair muitas vezes, eu vou usar um jargão aí que meus colegas já utilizam, que é sair de dentro da caixa, né? E buscar outras alternativas. Você é capaz, mas antes do outro confiar em você, você precisa se confiar. Você precisa estar aberto a esse processo, que é um pouquinho de você se antecipar às situações que vêm ocorrendo no dia a dia. Então,
Vou te contar aqui uma experiência, né? Que nós já tivemos a oportunidade de trabalharmos juntas e você até conhece um pouco essa minha forma, como é que eu pensava e tudo mais. Sim. Eu sempre achei que as aulas presenciais eram o único caminho, né? Eu não estou dizendo que eu acho que não seja, mas eu me descobri agora, dando aula online, ao vivo, mas online, né? Que existem muitas formas que você pode usar com os seus alunos, né? Mesmo à distância. Sem sombra de dúvida, o contato pessoal, né? O contato com pessoas, na minha visão, continua assim, ele é insubstituível. Mas nós estamos vivendo um momento atípico, né? Nós e o mundo, né? Não é só nós, Brasil, é nós e o mundo. Então, de repente, você se vê em situações que você achava tão difícil. Nossa, meu Deus, tecnologia, ferramenta, ligar, fazer. Primeiros 2, 3 dias, se você patina um pouquinho, daqui a pouco você já está interagindo, já está fazendo, já está... E até gostando, Ju, olha o que eu estou dizendo aqui. Até gostando. Então, você tem que se permitir ao novo, né? Você tem que se permitir aprender coisas. Nós nunca sabemos tudo. Nós sempre estamos aprendendo. A cada dia, a cada momento, a cada instante, você aprende algo. Sim. Então, quando você está com o copo vazio, essas são as oportunidades que vão surgindo. Então, por isso que é importante, né, você estar liberto, né? Tô aberto a mudar, eu tô aberto a rever as minhas coisas, tá? Porque ficar preso no que tinha, no que era, como é que era, não vai nos levar exatamente a nenhum lugar, né? Sim. Tá? Momento assim de transformação, né? Momento de transformação. Externa e interna. Né? Sim. E eu chamo mais a atenção, né, que essa transformação, ela é interna e familiar, né? Acho que as famílias têm um novo momento de resgatar este processo, né? Que às vezes, quando você anda aí um pouquinho, você parece que ficou meio que perdido ao longo do tempo, né? Uhum. Família é extremamente importante. É a tua base, é a tua sustentação. Então, ter esses vínculos, né, fortalecer esses vínculos, também te promove a sua autoestima, a sua autovalorização, a tua segurança, porque você tem o apoio na hora que você precisar. Sim, verdade.